Agora, se Deus é por você, não importa quem seja contra. E eu vou repetir: se Deus é contigo, não importa quem seja contra. Mas se Deus não é com você, não importa quem esteja a favor. Não importa se as pessoas achem isso ou aquilo. Por isso hoje, corramos para um lugar onde buscamos a aprovação e a presença dEle. Que os tentáculos da manipulação humana não te peguem mais. E que você possa dizer: uma coisa eu faço, olhando para o que está à minha frente, deixando para trás todo o embaraço, eu corro para o alvo. Eu quero agradar o coração de Cristo. Eu quero ser uma mulher com o coração de Deus. Esse é o convite. Aleluia! Gente, que fome é essa? Eu quero cumprimentar as que estão dentro e as que estão fora, porque tem uma grande multidão lá fora também. E é lindo o que Deus está fazendo. Deixa eu me organizar aqui. É lindo o que Deus tem feito no meio das mulheres, a fome e a sede que Ele tem entregue para nós. Mas antes de a gente começar, eu queria que você levantasse, mesmo sentadinha, as mãos bem alto. Isso. Sabe quando você vai se render? Como é que você faz quando a gente vai se render? Você vai dizer isso agora para o Senhor: eu me rendo a Ti. Isso, diga a Ele: eu me rendo. Não existe nenhuma resistência, Senhor, em mim, ao Teu Espírito. Eu me rendo totalmente nessa noite, a minha vida, o meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Senhor, eu quero que o Senhor toque naqueles lugares, Senhor, que muitas vezes nem eu alcanço, mas o Senhor conhece. Toca agora profundamente a minha vida, o meu espírito. Em nome de Jesus, eu me rendo, eu estou completamente rendida ao toque do Teu Espírito. Eu não ofereço resistências àquilo que o Senhor quer fazer. No poder do nome de Jesus, ao redor desse prédio aqui, anjos com espadas desembainhadas de fogo. Aqui nesse lugar só o Teu Espírito fala, e nós calamos todas as outras vozes agora e declaramos que essa atmosfera, esse lugar aqui é dominado pelo Teu Espírito. Alcança também o ambiente online onde essa transmissão está chegando, Senhor, para que a Tua glória alcance o coração e a vida de mulheres pontuais para essa nação. No nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele por isso? Aleluia! Eu estou feliz demais de estar aqui. Eu estava com muita saudade dessa casa, saudade dessa igreja. Eu quero agradecer muito ao pastor Júnior, à pastora Vitória, pelo carinho que eles têm. E eu me sinto realmente que eu estou em casa aqui, é de verdade. E tem uma coisa peculiar que acontece nessa igreja, todas as vezes que eu venho aqui. Deus libera uma palavra pontual, uma palavra diretiva. Eu lembro de uma palavra que eu ministrei aqui sobre Atos 9. Foi uma palavra... Gente, eu estava com a ministração pronta. Eu me sentei para tomar um café aqui atrás. De repente o Senhor falou: não é essa palavra que você vai ministrar. Eu vou te dar algo fresco. E veio aquela palavra. E hoje eu vim com uma palavra no meu coração, dirigindo até aqui. Eu moro a 2 horas daqui. E chegando aqui, o Senhor falou assim: não é aquela palavra. Eu falei: já estou acostumada. E o Senhor trouxe uma palavra para nós nesse tempo. Eu creio que é uma palavra diretiva. Enquanto eu estava ali estudando um pouco a palavra, eu só dizia: meu Deus, que forte, meu Deus, que forte. O que o Senhor está querendo comunicar? Mas antes de eu entrar na palavra, eu quero dizer que eu não sei. Eu até estou falando isso, eu falei isso em 2 ministrações que eu ministrei lá na nossa casa, lá na Abapai. Mas eu não sei como que foi o ano de 2024 para você. Mas para mim foi um ano muito confuso. Eu não conseguia ler os céus. Parece assim que todos os anos a gente, por mais que... Eu não estou falando de dias fáceis. Todas nós vivemos estações que são mais fáceis e outras estações são mais difíceis. Mas o ano 2024, ele era muito confuso. Eu tentava achar uma palavra para definir o que estava acontecendo. E eu me vi muito confusa no meio daquilo que Deus estava fazendo. E eu me vi num processo de transição muito grande, de mudanças.
E as mudanças eram grandes, elas tinham grandes impactos, mas as mudanças não eram grandes na minha vida, elas eram pequenas mudanças que produziam grandes impactos. Quem mais? O ano 2024 foi assim. E esse ano veio com, o ano 2024 ele veio também com, eu sempre fui uma mulher sempre de ouvir Deus, de ouvir a voz de Deus. Eu tenho muito temor de me movimentar sem ser a vontade de Deus. Eu sei que tem muitas mulheres que são corajosas, né? São aquelas mulheres mais impulsivas e elas têm muita facilidade de se movimentar, de tomar decisões. E glória a Deus por essas mulheres. Mas essas mulheres têm grande dificuldade de esperar Deus dar uma direção. Geralmente elas vão na frente. Já viu aquela história de colocar, né, os carros na frente dos bois? Quantas de nós erramos porque nós invertemos a ordem, não esperamos o comando de Deus. E eu sempre tive muito temor. Então para mim foi muito difícil, porque eu não queria mais nem me movimentar, porque eu não estava entendendo o que Deus queria. E deixa eu te contar um segredo: se você não ouve Deus, não faça nada, espere até Ele te dar uma palavra. E talvez essa foi a maior guerra que eu tive, talvez uma das obediências mais difíceis. Uma mulher que está sempre se movimentando é ficar parada, porque não adianta andar se o Senhor não for contigo. E eu lembro que eu ia para Apocalipse, que é um livro da Bíblia que eu quase não me aprofundo nele, mas eu ia para Apocalipse quando diz assim: olha, volta, olha onde você caiu, se arrepende. Então eu pensava: Deus, você não está falando comigo, será que eu estou em pecado? Tem alguma coisa na minha vida que está desalinhada? Eu ficava sondando o meu coração. Eu usava aquela oração de Davi: Senhor, sonda e conhece. Você já passou por desertos espirituais? Gente, eles são muito necessários na nossa vida. Eles vão provar se a qualidade daquilo que a gente construiu com Deus é de verdade. Se a nossa vida é baseada só em conferências, em cultos, em aglomerações, na hora que a gente não ouve nada, é muito difícil você permanecer. Mas se você tem raiz com Deus, se você tem intimidade com Ele, não importa o vento que passar, você vai permanecer. Mas a obediência é um lugar maravilhoso de se estar, porque quando nós obedecemos e perseveramos, nós colhemos frutos que só a obediência e a perseverança nos dá. E quando começou esse ano, eu fui ministrar a gente fez uma conferência lá em Portugal. Quem que assistiu a conferência? Foi lindo, gente, uma direção que Deus me deu para fazer. O Senhor me mostrou uma tenda se estendendo sobre o Brasil e correndo para a Europa. Uma tenda maior. E o Senhor falou: aquilo que eu estou fazendo no sul de Santa Catarina. O nosso estado está sendo visitado pelo poder de Deus. Santa Catarina não viu ainda o que Deus pode fazer. É só o começo daquilo que Ele está fazendo no nosso estado. Mas o Senhor disse: eu te dou autoridade para você expandir, para você alargar a sua tenda. E quando eu fui para Portugal, quando eu estava lá em obediência a Deus, o Senhor me deu palavras para aquele momento. E naquele momento, aquele céu fechado que estava de 2024, de repente ele se abriu e a voz de Deus voltou claramente a falar comigo. Eu glorifiquei tanto ao Senhor e eu falei: Deus, e eu estava com tanta fome e sede como você tem dele. Senhor, fala, Senhor, porque eu quero te ouvir. Fala, porque eu quero te ouvir. E o Senhor tem falado e Ele tem bradado. Então, se você está nesse ano aqui, se você está aqui, se você escolheu hoje numa quinta-feira não estar em casa descansando, então talvez você veio direto. Quinta não, gente, segunda. Eu estou achando que eu estou lá na reunião de mulheres. Mas é uma extensão do que acontece lá nas quintas. Quem já foi lá na quinta-feira? Se você está numa segunda-feira aqui, escolheu estar aqui, podia estar em casa, organizando a semana, o Senhor tem algo para você aqui hoje. Eu declaro céus abertos sobre você hoje. Eu declaro que você vai voltar a ouvir a voz de Deus. Você que tem vivido tempos de desertos espirituais, você até pensou: Senhor, eu acho que eu me desviei, que eu estou longe. O Senhor hoje está te abraçando e te trazendo para perto dele, te atraindo para a presença de Deus.
e estendendo essa tenda da grande presença do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro. Vi se eu falar na quinta-feira, gente? É que eu estou lá na reunião de mulheres, eu me sinto tão em casa. E eu acredito que todo primeiro é muito importante na nossa vida. Eu não sei se você é aluna, tem alunas do Casa de Isabel aqui? Eu tenho uma mentoria online, mais de 100 mil alunas. Deus tem feito, é lindo. Eu sempre pensei que o ambiente online ia ser um ambiente frio, distante. Muito pelo contrário, o que Deus tem feito com a gente é muito lindo. E tem algo que é um princípio para a minha vida, e eu até falo para as alunas e para as mulheres que me conhecem, que andam comigo, falo para minhas filhas, que são as minhas primeiras discípulas. Tudo que é primeiro na nossa vida carrega um valor muito grande. Por exemplo, eu me importo muito quando recebo a primeira caixa do livro que eu escrevo, para quem que eu vou dar o primeiro livro. Eu me importo muito quando algo de primeiro acontece na minha vida, quem que eu vou honrar, quem que eu vou primiciar, o que eu vou fazer com o primeiro. Eu lembro quando eu comecei a ministrar, eu recebi a primeira oferta, nunca cobrei para ministrar, e em nome de Jesus nunca vou cobrar para ministrar, nunca. Mas sempre ia com bom coração, nem pensava nisso, e vinha a oferta. Eu lembro da primeira vez que eu recebi uma oferta de ministração, eu disse para o Senhor, isso aqui é muito valioso, e eu vou primiciar em algo ou em alguém. Então o primeiro é muito importante. Eu estou aqui hoje na primeira reunião de mulheres, no primeiro culto de mulheres dessa igreja, em Florianópolis. Estou na primeira reunião. E eu tenho convicção que a primeira palavra dessa reunião, ela baliza muito o ano. Quando eu preparo a palavra lá para a primeira reunião de mulheres, lá em Criciúma, eu fico na presença de Deus, eu oro e pergunto, porque eu sei que baliza não só a minha vida, mas a nossa vida, de quem ouve. É o começo, é aquela primeira aula, né? É aquilo que Deus está reservado para esse ano. E eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos num tempo de sermos esticadas. E eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado, você não vai arrebentar. Pode parecer. Você não vai arrebentar. Mas às vezes não parece que vamos. Que o Senhor nos estica até o limite. Eu estava na Itália e uma irmã teve um sonho comigo e me contou o sonho. E naquele dia Deus tinha falado comigo assim no meu devocional: filha, se prepare para desafios muito grandes. Eu falei: ai Deus, o Senhor sabe que eu não gosto dessas coisas. E o Senhor falando comigo no meu devocional, e eu anotando. E essa irmã teve um sonho, ela disse assim: olha, eu sonhei que você chegava até um limite e tinha uma cerca de arame farpado. E você tinha tanta coragem e pegava aquele arame farpado no lugar certo, e você esticava ele, você passava com força, e você deixava aquele arame esticado para outras mulheres passarem também. E ela assim: Deus vai romper limites, e vai ser um tempo de novos territórios. E essa palavra de conquista de novos territórios, essa palavra de sermos desafiadas, é a palavra que eu creio que é para a nossa estação. Só que todo crescimento, todo desbravar, nós vamos ter que enfrentar conflitos. Eu não sei se você está num tempo de enfrentar conflitos, se seu casamento está em conflito, se a sua mesa de relacionamento está em conflito, se você está em conflito. É ruim termos conflito com as pessoas, eu não gosto. Ninguém gosta de conflitar, né?
Não é bom a gente ter conflito com as pessoas, é tão difícil. Mas é onde os relacionamentos mais crescem. Sabe quando que você tem uma amiga de verdade? Quando ela já se decepcionou com você, frustrou com você, sabe quem você é e apesar de tudo isso, ela continua do seu lado. Eu amo quando eu falo de Ruth e Noemi, porque é exatamente isso. Ruth viu o pior de Noemi. Noemi estava amarga. Ela chegou a dizer: ei, me chama de Mara. Eu sou amarga, porque Noemi fala de doçura. Eu estou oposto do que eu era. Você já teve uma amiga assim que no momento ela passou por um processo de amargura, estar amarga, tudo ela criticava, nada estava bom. Ruth amou Noemi no pior momento dela. Então realmente a gente só sabe se uma pessoa é nosso amigo, sabe quando? Quando a gente passa conflitos e a gente consegue vencer eles. Sabe quando que um casamento melhora? E quando ele cria raiz e fica forte, quando a gente vence os conflitos. Não existe um casamento que não tenha conflitos aqui. Todos os nossos casamentos têm conflitos, mas ele cresce, ele se fortifica, ele se fortalece. Mas o pior conflito não são esses conflitos que a gente enfrenta, o pior conflito são os internos. É aqueles que às vezes a gente não tem nem saída para eles. E muitas vezes nos nossos conflitos internos, Satanás, ele usa disso e ele se aproveita das nossas dores e fraquezas e traz acusação e traz medos de coisas que nunca vão acontecer na sua vida. E nos paralisam no crescimento, nos paralisam quando o Senhor quer nos esticar. Mas o Senhor hoje, Ele vai trazer uma palavra, um antídoto para você vencer esses conflitos, sejam internos ou externos. Quantas de nós já fomos talvez paralisadas por causa de uma palavra? Sabe por quê, gente? Crises, elas vêm sem aviso prévio. Elas vêm, a crise não avisa que vai vir. Ela não dá uma chance de um planejamento para a crise. Então o melhor é a gente estar preparado para aquilo que Deus está fazendo, inclusive para as crises que vão nos fortalecer a viver aquilo que Deus tem para nós. A mulher cansada, que de repente se esgota, não houve uma prévia, um aviso. Ela entra naquele processo muitas vezes até de depressão, excesso de cansaço. Eu falo que a pressão, ela precisa ser dosada, e Deus é maravilhoso nisso, porque Ele não nos dá prova maior que a gente possa suportar. Mas existem pressões que podem deformar as nossas emoções e até o nosso caráter. Quando uma pessoa está depressiva, porque ela passou muito tempo sob pressão. Vocês lembram daquela bola que se vendia em circo? Toda colorida. Quando você era criança lá que você desejava, aquelas bolas coloridas. Aquela bola, se você senta um pouco nela, ela não vai deformar. Você levanta, mas se você ficar mais de 5 horas sentado numa bola daquela, você deforma a estrutura dela. A pressão faz isso com a gente. Quando a gente está muito tempo sob pressão. Por isso que hoje o Senhor vai tirar fardos aqui dos ombros de vocês. Pressões, inclusive pesos que você não foi chamada para carregar. Tem coisas que nós não temos estrutura para carregar. Nós precisamos entregar para Ele. Tem mulheres que estão com as mãos feridas, segurando a família inteira. Deus está falando para você: solta, porque quem cuida da tua família sou eu. Com as mãos feridas, machucadas, cansadas. E o Senhor está falando com você, Ele está sendo intencional nessa noite com você. As crises chegam, o divórcio inesperado, os desastres naturais, os medos e ansiedades. Mas existe uma crise que dói, é aquela que esperávamos por algo que não acontece. Ou então quando a palavra que Deus nos deu através de homens e mulheres de Deus parece que não se encaixa na circunstância que a gente está vivendo. Parece que Deus esqueceu da gente, que Deus nos abandonou. A gente precisa, por mais que isso doa, passar por isso. Quando eu morei em 2013 em Belo Horizonte, em Minas, nós moramos 2 anos lá. A situação era tão tensa e tão difícil para nós, como família, que chegou um dia no meu quarto, eu falei assim: o Senhor esqueceu de mim. Eu disse: Senhor, eu não consigo orar, porque a impressão que eu tenho
é que todas as palavras ao nosso respeito não se cumpriram, não vão se cumprir. E o Senhor se arrependeu de ter entregue elas. Eu estava completamente enganada. Porque o que o Senhor estava fazendo comigo naqueles dias era vendo se eu amava o Deus da promessa, ou o Deus que, mesmo não tendo promessa, era o Deus da minha vida. O Senhor estava fortificando a raiz da minha fé, que não está naquilo que Ele faz, mas naquilo que Ele é. E aquele dia eu recebi um convite: você vai me adorar não pelo que eu faço, mas por aquilo que eu sou na sua vida. Talvez você recebeu palavras, ou você parece que nada encaixa, está tudo tão desencaixado. O carro quebrou, o casamento está difícil, a vida não está fácil. E você está dizendo: Senhor, não, eu não aguento mais. E o Senhor está falando: filha, deixa eu testar a tua fé no limite, deixa eu te esticar, deixa eu te mostrar que eu sou Deus. Deus fez 3 promessas a Isaac. Eu queria que você abrisse em Gênesis 26. Nós vamos passear um pouquinho pelas Escrituras. Gênesis 26, versículo 1 diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês já perceberam que algumas coisas na nossa vida se repetem? Você já parou para perceber que algumas guerras que seus pais enfrentaram, você já enfrentou? Eu estava conversando com as minhas filhas sobre isso, e a Vitória estava falando de uma facilidade que ela tem numa área. Ela tem muita facilidade com a comunicação. Ela é muito comunicativa. Hoje me mandaram um vídeo dela, ela estava gravando um material e falaram: meu Deus, ela tem uma graça e uma facilidade. E eu pensei comigo: graças a Deus. Porque esse inimigo eu matei na minha vida, da timidez, da vergonha. Você, mãe, você mata inimigos e vence para que o seu filho não precise lutar contra eles novamente. Quando você vence a depressão, quando você vence o medo, quando você vence a vergonha, você está abrindo um caminho ilimitado para os seus filhos. Mas às vezes nós recebemos algumas visitações de áreas que os nossos pais não venceram. Mas o Senhor está falando para você aqui: mas você vai vencer. O Senhor vai te dar armas necessárias para você vencer. Voltando. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes eu darei todas as terras, e confirmarei meu juramento que fiz a seu pai, Abraão. Eu tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos, as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Deus fez 3 promessas a Isaac aqui. 3 promessas. Eu serei contigo, que isso quer dizer o quê? Presença. A minha presença vai onde você estiver. Para mim, hoje, ser rico não é ter dinheiro no banco. Ser rico não é ter bens hoje. Para mim, a pessoa mais milionária da face da terra, bilionária, trilionária, o que seja, a pessoa mais rica do mundo, é aquela que carrega a presença de Deus. Não existe maior riqueza de você chegar num banco e todo mundo no banco olhar e dizer assim: tem algo diferente naquela mulher. Você entrar em algum lugar e as pessoas perceberem: mas você não é normal. Tem algo, um brilho no seu rosto, tem algo que você carrega. E o Senhor fez essa promessa a Isaac: a minha presença está contigo. Se tivesse algo que você pudesse pedir para o Senhor essa noite, peça isso. Eu quero a tua presença, eu quero carregar a tua presença.
Ele fez outra promessa: eu te abençoarei, porque se você tem a presença, a bênção do Senhor é sobre a sua vida, é sobre as suas mãos. Aquilo que você faz frutifica, o bolo cresce. Parece que na mão de outra pessoa mingua, mas na sua mão aquilo ganha valor. Na mão de outra pessoa não valia nada, mas agora na sua mão tem muito valor, porque a bênção do Senhor está sobre você. E Ele prometeu isso: eu te abençoarei. A providência divina que entra quando nós não temos recursos, quando ninguém pode nos ajudar, o Senhor vai lá e faz. É a providência que entra na hora certa. E Ele também disse: e eu te multiplicarei. Isso quer dizer, eu te darei uma descendência. Aquilo que eu vou fazer na sua vida, eu vou multiplicar para outras vidas. Você vai ver nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, nos seus bisnetos. Você vai ver na sua geração a continuidade da minha bênção, porque eu vou visitar gerações. Quem que já é vó? Levanta a mão. Eu estou me preparando para esse evento, gente. Eu estou até com roupa já. Quero ser vó. Mas sabe, eu quero ver os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus netos. Eu quero ver. E eu quero ver Deus visitando eles. A visitação da multiplicação daquilo que Deus fez nesse tempo, nas gerações que estão por vir. Eu digo isso porque eu sou neta de avós que eram pastores. O meu avô abria igrejas. O meu avô estabelecia a igreja num lugar onde não tinha igreja. Meu avô ia lá, abria. Quando estava tudo certo, estabelecido, ia outro pastor para cuidar. E meu avô ia para outro lugar que não tinha. Tinha um chamado apostólico sobre a vida dele. E a minha avó fazia um trabalho social junto com meu avô. Então a minha avó cuidava das famílias. E eu descobri, na junção hoje do Keaba Pai Church, se vocês forem lá hoje na igreja, do lado da igreja tem um prédio muito maior que a igreja, que é o social. Porque multiplica nas gerações. Aquilo que a minha avó fazia, que era pequeno, começou a se tornar grande nas outras gerações. Você está aqui, não está buscando só para você. Você não tem noção do caminho que você está abrindo para a sua geração. Talvez nos próximos anos o seu neto vai estar ministrando a multidões, a gerações. E ele vai dizer: um dia a minha avó teve um movimento, vocês lembram? No ano de 2025, 2024, aquele movimento de mulheres que deu no Brasil, que arrastou milhares de mulheres. A minha avó, ela era apaixonada pelo Senhor, e a minha avó consagrou a nossa casa. A minha avó abriu um caminho para a nossa família. Sabe? A promessa é de multiplicação. E é por isso que o inimigo quer que a gente fique escasso, num lugar pequeno, pouco. E Deus olha para mim e para você, além das nossas limitações, além daquilo que somos, eu quero expandir aquilo que eu estou derramando em você. Agora, se Deus é por você, não importa quem seja contra. E eu vou repetir: se Deus é contigo, não importa quem seja contra. Mas se Deus não é com você, não importa quem esteja a favor. Não importa se as pessoas achem isso ou aquilo. Por isso hoje, corramos para um lugar onde buscamos a aprovação e a presença dEle. Que os tentáculos da manipulação humana não te peguem mais. E que você possa dizer: uma coisa eu faço, olhando para o que está à minha frente, deixando para trás todo o embaraço, eu corro para o alvo. Eu quero agradar o coração de Cristo. Eu quero ser uma mulher com o coração de Deus. Esse é o convite. Ah, Jesus. Sabe, olhando para a história de Isaac, ele estava numa terra onde tinha fome, muita fome.
Eu não sei se você olha para o mundo hoje, se você olha para as pessoas que estão lá fora e você vê elas com fome. Eu nunca vi tanta fome. E elas tentam matar a fome com coisas que nunca vão saciar. O ser humano está cada vez mais insaciável, fazendo coisas mais terríveis, buscando admiração, buscando satisfação naquilo que nunca. Isaac estava num tempo como esse, existia muita fome na terra. Era escasso, não existia alimento suficiente. E era muito tentador correr, sabe para onde? Para o Egito naquela época. Egito era a grande potência. A gente vê muitos brasileiros imigrando para outras nações. Eu entendo, eu ministrei agora na Europa. 1.500 mulheres em Portugal. Quando eu fui ver, tinha gente da Arábia Saudita, de praticamente todas as nações. E eram, a maioria delas, brasileiras, imigrantes. Às vezes eu vou aos Estados Unidos ministrar e eu digo, não se assuste se Deus disser para você, arruma tuas malas e volta para tua casa, para o teu país. Alguns realmente Deus chama para outras nações, mas tem alguns que Deus fala, ei, não corra para o Egito. O Egito tinha o rio Nilo, que era um rio de muita riqueza, de muita fartura. O Egito prometia muita fartura, mas sabe um segredo? Deus não estava lá. E aonde Deus não está, ainda que pareça ser muito bom, pode destruir a sua vida. E eu quero trazer para vocês algumas lições que eu aprendi com Isaac. Ano passado eu peguei a minha Bíblia. Em falar nisso, eu mandei produzir uma Bíblia do nosso jeitinho. Ela vai chegar agora em abril. Letra maior, espaço para escrever, um monte de coisa legal que vocês gostam, eu também gosto. E espera, vai chegar, tá? Vocês vão gostar. Mas ano passado eu peguei a minha Bíblia. As minhas Bíblias são todas escritas assim, por isso que até eu fiz do jeitinho, porque eu não sei estudar sem escrever. Não sei quem é assim, é como eu, mas a minha Bíblia é toda riscada. Eu estava até ali em cima agora, pedi uma caneta para a pastora Vitória e estava aqui anotando coisas novas. Faça isso. Pegue a sua Bíblia, não tenha medo. Escreva aquilo que Deus mostrar para você. É tão bom, depois você passa assim, poxa, Deus falou isso comigo. E eu peguei uma Bíblia nova ano passado, o Senhor falou assim, você vai anotar, você vai olhar para a Bíblia agora como lições. Eu vou te dar lições. Eu nunca olhei para ela como lições. Apesar de a gente aprender muito, mas eu comecei a ser intencional nas lições. E eu queria trazer algumas lições que eu aprendi com Isaac com essa mensagem. A primeira é, siga a orientação de Deus em vez de fugir, seja obediente. Eu vou repetir, siga a orientação de Deus em vez de fugir, seja obediente. Parece que a intenção original de Isaac era seguir para o Egito. Isso fazia muito sentido, pois aquele era um tempo de fome e o Egito era a terra mais próspera. Porém o Senhor apareceu a Isaac, o proibiu de descer ao Egito. Ele disse, não desça ao Egito, não desça. E além disso Deus ainda lhe disse, fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei, porque a tu e a tua descendência eu darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Deus estava mais uma vez falando, fica onde a minha palavra te encontra e te sustenta. Não corre atrás de coisas, pessoas, lugares, com a esperança de sanar uma dor que não vai ser sanada se você não reajustar a sua rota e andar com Deus. E permitir que a presença dele te encontre. Quantas de nós no meio da dor fugimos? Passamos por uma situação agora lá na igreja, de uma pessoa que errou,
E conversando com ela, ela falou: eu vou embora. E eu falei para ela assim: você tem duas opções: ir embora, que é fugir, e não ser tratada, e não permitir que você seja trabalhada pelo Senhor, e vencer a vergonha, vencer, enfrentar, ou fugir e levar para onde você está aquilo que está mal resolvido, porque às vezes não é um lugar novo que vai trazer novidade de vida. Muitas vezes nós levamos para os lugares novos as coisas mal resolvidas da nossa vida. Então não fuja. Ficar na terra seca e assolada pela fome porque Deus deu uma palavra era um desafio muito grande. Lembra que eu falei de desafios? A palavra de Deus vai te desafiar. Porque a multidão vai dizer: nós estamos indo para cá, mas o Senhor vai dizer para você: mas eu não te chamei para andar com a multidão. Eu quero que você ande comigo, eu quero que você vá para lá. Senhor, mas não faz sentido, Senhor. Mas eu quero que você ande para esse lado daqui. Há anos atrás, eu acho que era 2006. Eu digo que 2005, há 20 anos já, gente, olha isso. Em 2005 foi o ano que eu despertei para um relacionamento profundo com Deus. Eu era apaixonada assim ao extremo de ficar horas na presença de Deus jogada. E foi o ano que eu mais me alimentei de Deus. Mais comi da presença de Deus. E eu lembro que naquele ano de 2005, 2006, o Senhor me deu direções que não combinavam com a galera que andava comigo. Como é difícil. E existia um movimento na época até gospel, um movimento da igreja. E o Senhor falou assim para mim: eu não te quero lá. E eu falei: Senhor, mas todo mundo vai. E você já sabe o que Ele disse para mim. Mas você não é todo mundo. Você é minha filha. E eu estou te moldando para um propósito lá na frente. Eu não quero você nisso. Senhor, então é pecado? Não, não é pecado. Deixa eles irem, mas eu não quero você lá. É aquela coisa, né? Todos podem, menos você, Timóteo. Se Deus te chamou para uma obra, se prepare para Ele fazer coisas diferentes com você. Aí você está lá não entendendo nada, Senhor, porque a Maria Chiquinha, aquela... tudo que ela faz dá certo, ela vai lá, dá tudo certo, e quando eu vou dar tudo errado, você fala: porque eu não te chamei para ir para lá. É bênção para ela, mas não é bênção para você. Há umas semanas atrás, eu fui dormir e acordei com um sonho. E o Senhor dizia assim para mim no sonho: não bata de frente, só rodeia. Aí eu falei assim no sonho: mas eu preciso de uma palavra para embasar isso. Coisa de pregador, né? E o Senhor falou comigo: Jericó. O Senhor já me deu uma palavra para as guerras que eu vou ter esse ano. Não bata de frente, não se defenda, não se justifique, não faça nada. Apenas rodeie, que quem vai fazer cair sou eu. Você está batendo de frente, cansado e tentando falar. Deus está falando: ei, é só para você rodear. É só para você rodear, porque quem faz toda a obra sou eu. Me obedeça. O inimigo, ele sempre vai colocar uma porta de fuga nos momentos de crise. Ele sabe que se desistirmos, estaremos longe dos propósitos de Deus. E posso te falar uma coisa? A guerra que você não vence aqui, ela vai te perseguir aonde você for. Eu tenho uma filha de 21 anos, que casou, a Vitória, e eu tenho a Isabela de 10 anos. A Isabela detesta tomar comprimido em remédio. Quando precisa, gente, é um trabalho. Eu descobri que agora até mulher adulta, tem mulher adulta que tem dificuldade de tomar cápsula, remédio. Mas eu, como uma boa mãe, eu falei, ela precisa para melhorar. Ela estava com uma garganta inflamada, e eu falei: você vai tomar um antibiótico. E ela: não vou, me respeita. E começou a chorar.
E aí eu falei para a médica, tá, e se eu abrir a cápsula e colocar o pó numa colher e dar com um suco para ela, assim, vive? A médica falou, não vai ter o mesmo efeito. Até vai, mas vai interferir. E eu falei, não, e ela estava, gente, com a garganta fechada. E eu falei, mas tu vai tomar. Me respeita, tu não sabe que eu não consigo. Eu falei para ela, aí eu falei que filho de crente é uma coisa diferente, né? Olhei para ela, essa guerra tu já venceu, minha filha. Se tu retroceder agora nesse comprimido, ele vai te perseguir pro resto da tua vida. Aí, peguei a cápsula, botei na mão dela. Seja forte e corajosa, toma esse comprimido. Aí ela botou a cápsula, foi tomar água. Eu não consigo, vai com o espírito. Vai, peguei o comprimido do chão, lavei, vai tomar. Toca ele na boca, faz de conta que ele não existe. Toma uma água normal como tomaria. É assim que se toma comprimido. Ela fez isso, ela pegou. E ela pegou o copo com tanta força que ela se encharcou. Ela tomou o comprimido. E tomou 10 dias que era antibiótico. Mas naqueles 10 dias foi uma guerra. E eu dizia, tu já venceu essa guerra, já venceu essa guerra. Pois bem, ontem à noite ela, mãe, estou com dor de ouvido. Eu, Jesus. Mãe, quando eu toco aqui no ouvido, ele dói. Eu falei, é anti-inflamatório, porque a mãe é um pouco médica também. Aí eu peguei o anti-inflamatório, cheguei para ela, tu vai ter que tomar remédio. Não, eu falei, não esquece, já venceu essa guerra. É verdade. Pegou o comprimido da minha mão, botou na boca, tomou, olhou para mim, guerra vencida. Sabe, a guerra que você não vence, ela vai atrás de você. Por isso que Deus está, e o inimigo quer que você arrume uma porta de fuga para que você fique presa àquilo ali. Presa. E o lugar mais seguro está dentro da vontade de Deus. Pois a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que a sua graça deixe de prover o que necessitamos. E posso te contar um segredo sobre Deus? Deus ama lugares difíceis. Porque ali você vai ter a convicção, não tinha nada que pudesse me ajudar. Só o Senhor. E foi Ele que fez. É por isso que Deus usa mulheres improváveis. Lugares improváveis. Lugares que as pessoas dizem assim, mas de lá, esse estado nem é conhecido no Brasil. Pois é. Mas o Senhor, Ele faz aquilo que só Ele pode fazer, para confundir a sabedoria do sábio. Ele é Deus. Então, permaneça. E a terra que o Senhor indicou para Isaac, o nome é Gerar. Sabe o que significa Gerar? Que significava essa palavra? É hospedagem, lugar transitório. Talvez aqueles lugares transitórios que você pensa, ali é só uma passadinha. Deus diz assim, não é não, você vai ficar ali bastante tempo. Agora você riu de nervosa mesmo. Não, 2, 3 meses eu estou fora. O Senhor está falando, esquece, é Gerar, eu quero que você fique mais tempo aí. Eu vou te estabelecer nesse lugar. A palavra de Deus hoje, eu estou igual uma flecheira aqui hoje. E eu sei que tem alvo certo que Deus está pegando. Permanecer em Gerar é uma questão de fé e de confiança. E Deus quer provar isso na sua vida. Segundo, é um segredo. Faça o simples. Faça o ordinário. E espere o extraordinário de Deus. Não se envolva em coisa grande demais para você. Não tente pegar tudo. Não tente, não, porque agora eu vou fazer. Não, você não faz. Faça o que está na tua mão. O que estiver na sua mão, faça com um bom coração, com excelência. É Deus que vai fazer o extraordinário. Muitos podiam dizer, e até disseram para Isaac, você vai ficar onde? Em Gerar. Cara, nós estamos indo para o Egito. Rio Nilo está bombando lá. Os especialistas, sabe? Os melhores coaches, os melhores especialistas de negócio, os melhores disseram para a gente ir para o Nilo, para a gente ir para o Egito. Mas o que é a sabedoria humana perto da sabedoria de Deus? E aí,
Isaac diz: pois é. Muitos disseram: aqui não chove, a terra é seca, aqui não tem água, não vai dar certo. Outros já tentaram e já fracassaram, não tem jeito. Jamais vamos sair dessa crise, temos que sair daqui. Lá em Criciúma, há muitos anos, era muito seco. Eu não sei como é que é a sua cidade, mas há muitos anos atrás, era muito seco. Lá em Criciúma, o maior ministério que tinha, assim, vamos dizer assim, uns ministérios grandes, era 500 pessoas no máximo. E, gente, era céu de bronze nos cultos, eu lembro. E quando a gente começou a pastorear, a gente é de Criciúma, quando a gente começou a pastorear, pai, uma pessoa disse assim para mim: por que você vai insistir nisso? Tu e o teu marido, por que vocês vão insistir nisso? Vão para uma igreja normal e vão cuidar da família de vocês. Eu não sei o que ela quis dizer com uma igreja normal. Talvez ela achou que a gente não fosse normal. E eu falei: mas a voz de Deus, a direção de Deus abre uma casa de paternidade, porque o pródigo quer voltar para casa, as ovelhas perdidas querem voltar, a dracma precisa ser achada dentro de casa. Essa era a palavra que nós tínhamos. Mas aqui é cemitério pastoral, abre em outro lugar. Criciúma, não sai água daqui nunca. Mas a terra pode ser seca, o lugar pode ser difícil, mas se você tem uma palavra de Deus, se Deus te deu essa palavra, não importa. Você está aqui dentro, tem gente que está lá fora, tem gente que está no online, não importa se você está dentro, fora, onde você está. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Isaac tinha tudo, ele tinha uma palavra. Não ouça os pessimistas, os críticos. Passe por eles. Não os ouça, passe por eles. Ouça a voz de Deus. E talvez Isaac lá, abrindo aquela terra seca, fazendo o ordinário, fazendo o simples. Uma mulher assim para mim na rede social: pastora, eu quero viver essa vida de Deus, ora por mim. Eu quero um dia ir lá em Criciúma para te botar a tua mão assim, ó, com 5 dedos na minha cabeça, porque aí eu sei. Eu disse assim: querida, não é a minha mão, desculpa te dizer isso, mas é só você fazer o simples, abrir a Bíblia dentro da sua casa, dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu te quero, toma a minha vida, toma o meu coração. Não espere algo extraordinário acontecer para você começar. Não espere o arrepio, não espere sentir desejo, apenas obedeça. Apenas obedeça. Foi isso que Isaac fez, ele obedeceu. Se o Senhor disse, então eu vou ficar aqui, eu vou abrir essa terra. Isaac, ele recusou aceitar passivamente decretação de fracasso. Ai, que desafio que temos de vencer previsões, prognósticos de que vai dar tudo errado. Sabe, a gente tem que parar de reclamar de alguma coisa e de algumas coisas e focar naquilo que Deus está fazendo. Eu conversei ontem no final do culto com uma família muito especial. Eu vi eles antes do culto lá. E eu falei: no final do culto eu quero falar com vocês. E eles: não vão embora sem eu falar com vocês. E eles: tá bom. E é uma família que eles têm 3 filhos. E o pai morreu faz 2 anos. A mãe trabalha em 2 empregos para sustentar. São crianças de 10, 9 anos e um que vai fazer 15. E eu amo muito essa família. E eu abracei aquela mulher e falei: o que você precisa? Eu quero te chamar porque amar o irmão não é só fazer oração. É dizer assim: estou precisando de pagar conta de luz, de água, o que precisa? Eu estou aqui. Isso é amar. E aí eu falei para ela: está precisando de alguma coisa? Como igreja a gente quer
Não, está tudo certo. Falta é o marido, falta é a saudade que a gente tem do pai. Aí esse menino vai fazer 15 anos agora, e eu perguntei, aí o Telmo chegou e perguntou, o que você quer de presente? Ele falou, pastor, eu tenho tudo. Quando eles forem embora, eu falei, Telmo, nós vamos ter que ir atrás de uma coisa que ele quer muito, um sonho dele, porque eu percebi os céus dizendo assim, já que ele é satisfeito, já que ele não reclama, já que o coração dele está em mim, eu vou derramar mais. Quando você cessa a reclamação, os céus se abrem sobre você, e o céu, o favor de Deus é derramado sobre a sua vida. Sabe, semeie na sua terra, no seu casamento. Mas pastora, o dia da mulher passou, nenhuma flor. Eu estou com o bico ainda com ele, rindo de nervosa. Eu estou magoada com ele, né? Você bateu aquela foto com as flores que eu ganhei. Eu vi um meme, uma mulher guardando as flores invisíveis no vaso e comendo os bombons que eu ganhei dele. Semeie. Ah, pastor, falou em terra seca, tu não conhece meu marido. O Senhor está falando para você, faça o simples. O simples. Porque é o extraordinário quem faz é Deus. Nós temos um caso de uma irmã que se converteu. Ela era mais do mundo mesmo, assim, mas bem. Fazia aquelas dancinhas na internet, aquela coisa toda. Essa mulher se converteu de verdade. Começou a amar o Senhor. E o marido dela falou assim, eu sou ateu, não acredito em nada. E ela, pastora, olha só, ele nunca disse isso, agora ele diz que é ateu. Eu falei, deixa. Deus é contigo, mulher, dentro da tua casa. Ele não sabe com quem ele está se metendo. Deixa ele falar isso. Tu vai orar nas madrugadas, fazer jejum, boca fechada, trata ele bem, faz a tua parte, mas tu vai guerrear com as armas que Deus te deu. Essa é a nossa maior luta, guerrear com as armas certas. A gente está direto pegando as armas erradas. O que aconteceu com ele? Do nada, uma dor ficou doente. Lá no leito da dor, os médicos, a gente não sabe o que faz contigo. Ele, Deus, me ajuda, Senhor. E ela bem séria assim, Senhor Jesus, não foi isso que eu pedi. Se sentindo culpada. Ela mandou mensagem, pastor, ele está aqui clamando por Deus. Eu falei, tá, ele não vai morrer, vai dar tudo certo. Deus está convertendo o coração dele. Ela eu falei, mas dobra o teu joelho aí, faz ele ver que é Deus que está curando ele. Ela dobrava o joelho, falava em línguas, levantava, marchava no quarto, e ele com o olho desse tamanho. Está lá na igreja, acredita em Deus. Sabe, Deus tem a forma certa. Você faz a sua parte, mas a outra parte quem faz é Deus. Você tem que confiar que Deus é Deus para fazer. Quando você não se justifica, você dá a oportunidade de Deus justificar. Quando você não se explica, quem explica é Deus. E quando Deus explica, a pessoa fica sentada, entendi, eu entendi, Senhor. Porque Deus não deixa dúvidas. Ai, Jesus. E digo mais, nesse lugar pode esperar uma colheita extraordinária de Deus. Sabe por quê? Olha o que acontece em Gerar. Olha o que acontece na terra que não acontecia nada. Olha o que acontece onde tudo era seco, difícil. Eu queria que você fosse lá para o versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1. Sabe o que é isso? Uma semente, multiplicou para 100. Por quê? E por quê? Porque Isaac era bom, porque a semente era boa, porque ele tinha recurso, porque a terra era boa? Não! A explicação é porque o Senhor o abençoou. Não tem terra seca. Não tem nada que impeça quando Deus quer fazer. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ele ficou riquíssimo.
Isaac, olha só, ele colheu a 100 por 1. Ele enriqueceu tanto, ele tornou-se um próspero empresário rural. A razão porque o Senhor o abençoava. A intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação natural do homem. Ele precisou plantar. Escute isso. A gente esquece. Ai, Deus vai fazer. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu estava ouvindo um pastor dos Estados Unidos falando, um pastor queridíssimo. E ele falou, gente, Deus deu a árvore. Mesa de madeira, quem faz somos nós. Deus pediu a arca a Noé, mas quem fez chover foi Noé? Foi Deus. Existem coisas que você tem que fazer. Não coloque nas mãos de Deus o que é sua responsabilidade. E nós que somos crentes, nós somos bem bons nisso. A gente se faz bem disfarçado. É verdade, Senhor, fazendo tudo errado. É isso aí, Deus. Pega mesmo, e Deus querendo te pegar. Ele plantou, mesmo talvez a pessoa falando, que perca de tempo. Coitado, ninguém avisou ele. Que aqui não dá nada. Ele prosperou porque ele obedeceu à voz de Deus. Só que escute o que eu vou falar para você. Aí você pensa, uau, ele prosperou, ele obedeceu a Deus, agora é tudo 100, agora é tudo certo. A minha terceira lição é: proteja o seu coração quando as coisas começarem a frutificar. O seu crescimento vai incomodar alguém. As pessoas à sua volta não se alegram com o seu sucesso, pois é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Dificilmente alguém vai te ligar com uma conquista sua e dizer, nossa, eu estou muito feliz. Quando você compra aquela casa pela primeira vez, quando seu filho passa numa faculdade difícil, quando você vence aquela guerra, mas pode ter certeza que é muito mais fácil as pessoas dizerem, ai, sinto muito, e na verdade não sente nada. Isaac tinha controle dos seus sentimentos e a sua paz de espírito era melhor do que a riqueza. Isaac enfrentou inveja dos filisteus, rejeição de Abimeleque e a contenda dos pastores de Gerar. Depois que Deus prospera ele, olha o que acontece. Lá no versículo, a gente leu agora até o 12, né? Lá no 13, o homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Ele possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo de terra, entulhando mesmo os poços. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai havia dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas normalmente não se alegram quando você prospera. Elas vão dizer, agora ela é uma metida. Ela perdeu a simplicidade, ela está perdida, ela perdeu a essência. Visse o carro dela, olha a roupa que ela está andando, a bolsa. Está perdidinha. Rejeição
contenda, fofoca, são tensões que você precisa enfrentar, como Isaac enfrentou tudo isso com paciência. Inclusive, ajudar pessoas que nos atacam. Às vezes você só tem que se desviar das ofensas, se desvia para não se machucar mais, mas pega e diz assim: me dá a mão, eu quero te ajudar. Não me bate, mas me dá a mão, eu quero te ajudar. Esse é o coração. Você vai precisar entender que inveja não é quem te copia, não é quem quer ter o que você tem. Isso é admiração ou até falta de identidade. Inveja é não querer que você tenha. E isso fica claro aqui, quando eles não querem que Isaac tenha um poço que libera água saudável. É uma briga insana, onde eu não consigo me alegrar com o que Deus está fazendo com a sua vida. Eu não quero que você tenha. Inveja entulha os poços. Mas posso dizer uma coisa: não brigue pelo que as pessoas estão brigando. Deixe para elas. Ah, você quer esse poço? Pega ele para você. Eu tive um sonho há uns 5 anos atrás, quando a gente foi para esse lugar que a gente está agora ali na Abapai, um lugar novo que nós compramos. E eu lembro que no sonho eu via um poço entulhado. E eu disse assim: meu Deus, um poço. E ele tinha grades naquele poço. E chegou muita gente que congrega com a gente ali e falaram: pastora, nós achamos esse poço, o que nós faremos com ele? E eu lembrei de quando aquele poço foi cavado. E eu falei: eu conheço esse poço. Nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos desentulhar esse poço no sonho e permitir que a água corra outra vez. E eu lembro que naquele ano nós começamos a viver coisas que muitas pessoas tinham entulhado, dito que não, você não vai conseguir. E o Senhor começou a desentulhar até que a água potável, a água saudável começou a correr outra vez. Não brigue por coisas que o Senhor não brigaria. Entregue. Ah, quer uma posição? Dê. Quer isso? Pode pegar. Sabe por quê? Porque isso vai te levar a um lugar espaçoso. Eu acho interessante que esse primeiro poço que eles brigam por ele, que é o Ezeque, significa literalmente contenda, o nome dele. Sabe, numa contenda o que é que você faz? Você sai fora. Geralmente nas contendas, quando acontece, eu sempre digo: então tá, você tem razão, Deus te abençoe, fique em paz, me perdoa. Um dia minha filha falou: isso é injusto, eu vou lá te defender. Eu falei: não. O poço da contenda a gente entrega. Fica para você, é seu, a razão é sua, fica aí. E ele vai para o próximo poço. Eles cavam outro poço e novamente contenderam por causa dele. Por esse motivo o poço foi chamado de Sitna, que significa literalmente, gente, inimizade. Curiosamente, essa palavra vem da mesma raiz do nome Satanás. Porque uma das abominações que Deus fala é criar inimizade entre os irmãos. Aí esse poço da inimizade, Isaac não briga por ele, Isaac também entrega. Posso dizer uma coisa? Áreas mais mal resolvidas da sua vida, de relacionamento, de família, eu até vou deixar um conselho: não tenha inimizade com ninguém. Se possível, tende paz com todos. Mas se surgir uma inimizade que não depende de você, que você só cavou um poço, a pessoa fez, entrega o poço para ela. Amém? Entrega. Eu estou disposto a perdoar, eu estou disposto, mas se você quer inimizade, você quer continuar, fica nesse lugar. Curiosamente, essa palavra vem da mesma raiz de Satanás. Depois,
Mais uma vez os servos de Isaac cavaram outro poço, por esse não houve contenda. Isaac chamou aquele poço de Reobote e disse: porque agora ele nos deu um lugar espaçoso. Escute, todas as vezes que você entrega, quando você não briga, quando você não vive o que a terra quer viver, o Senhor te coloca no lugar espaçoso. E Ele te coloca no lugar espaçoso porque você vai crescer nesse lugar. Toda pessoa pacífica, reconciliadora, ela é chamada de filha de Deus. Está em Mateus. E todas as vezes que você entrega pelo nome dEle, o Senhor te dá além daquilo que você pediu. Quarto, desentulhe poços antigos, mas não esqueça de construir novos poços. Isaac desentulhou poços antigos. Sabe, tem coisas na nossa vida que a gente precisa parar para recuperar. Talvez desentulhar uma amizade antiga, desentulhar um relacionamento com alguém especial, que está entulhado, cheio de coisas mal resolvidas. Desentulhar chamados de Deus na nossa vida. Às vezes você foi chamada para algo, mas você foi passando vergonha, você foi se entristecendo, a culpa foi chegando e você foi, não é mais para mim isso. Talvez até um chamado profissional, uma faculdade, algo que está no seu coração, mas está tão entulhado. Parece que não faz mais nem sentido. Eu quero te abençoar nessa noite para que você desentulhe poços antigos que são seus. Sabe, que foram cavados, talvez até histórias familiares suas. Eu quero declarar que documentos que você está esperando familiares, de ações judiciais que estão na justiça há muito tempo, que você está esperando uma justiça e parece que ela não vem. Eu quero pedir, Espírito Santo, toca agora todos os órgãos da justiça agora, para que possam ser liberados agora esses poços que estão entulhados, para que sejam desentulhados na vida de muitas famílias aqui. Que a tua justiça venha, Pai, desentulhando, trazendo a tua vontade, a tua verdade. Mas não se esqueça de construir novos poços para as próximas gerações. Você viveu e você vive experiência de pessoas que são poços que você bebe, mas não esqueça de construir aquilo que Deus está fazendo a partir de agora na sua vida. Isaac desentulhou os poços do pai, mas ele construiu novos poços. Água potável para uma geração. E é lindo a gente ver a história dessa família, porque depois a gente vai ver os filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Quando Jacó, eles têm uma história com poço. Eles eram perfuradores de águas, de poço, porque a mulher samaritana estava no poço de quem, gente? Jacó. As próximas gerações vão começar a beber daquilo que Deus derramou na sua vida. Seja uma mulher inovadora. Na sua família, seja uma pioneira. Não só desentulhando poços lá da sua casa, mas sendo pioneira. Nossa, na nossa família nunca nenhuma mulher fez isso. Eu sou a primeira, eu vou fazer. Um poço novo, uma habilidade nova, uma graça de Deus, uma sabedoria. Mas aqui na nossa família as mulheres são mesmo estouradas, elas brigam, elas não levam desaforo para casa. Pois é, mas o Senhor me fez vencer na paciência. Ele me fez ganhar na mansidão. Sabe, o Senhor vai trazer para você novos poços, lugares, inclusive que você vai dizer assim: meu Deus, mas será que sai água daqui? O Senhor vai sair água porque eu sou contigo. Sabe, reabra poços antigos, aprenda com a experiência dos mais velhos. Gente, eu tenho aprendido muito com as pessoas dos cabelos brancos, com a minha avó, com homens e mulheres de Deus. Eu tenho aprendido e realmente desentulhado poços. Precisamos voltar a reunir a família em torno da palavra. Lembra do culto doméstico? Precisamos de novo voltar ao culto doméstico. Chamar os nossos filhos, ensinar um instrumento musical. Vem cá, vamos ler a palavra. Hoje você dá a palavra. Fazer o cultinho. Nós brincávamos de cultinho quando era criança. Nós precisamos disso. Desentulhar poços. O poço do jejum.
de passar horas orando na madrugada. Quem subia ao monte, gente? Desentulhar esse poço, de subir os montes para orar. Eu não sei se você era da época, aconteceu muito quando a gente orava no monte anos atrás, de acender os gravetos. Quem aqui viveu isso, viu isso? Gente, era impressionante. Onde a gente orava, os gravetos todos acendiam. Eu lembro que um dia eu levei para casa, para mostrar para o meu pai. Eu botei dentro do guarda-roupa, e eu fechava o guarda-roupa, eles brilhavam. Eu falei, pai, corre aqui. Ele assim, não, vocês botaram alguma coisa nesses gravetos. Mas nós precisamos desentulhar. Tem coisas, poços, que muitos já beberam, que precisam ser desentulhados. Pessoas que escrevem canções que liberem a glória de Deus. Eu lembro, gente, eu ouço a canção, os hinos da harpa. Olha que coisa mais linda, os hinos da harpa. Não sei se você teve essa chance de ter esse contato. Canções tão profundas, que desentulhamos esses poços outra vez, de canções profundas. Não mais de canções que falem das nossas emoções, mas que falem de Cristo, que exaltem o nome de Deus, que exaltem o nome dEle. Desentulhando, porque a gente está sempre flertando com uma novidade nova, com modernismo tecnológico. Não estamos precisando de novidades, de correr atrás de cisternas rotas. Nós precisamos do evangelho mesmo, puro e simples. Desentulhar isso. Mas cave novos poços. Seja uma especialista em cavar poços novos em lugares improváveis, em lugares secos. O Senhor vai te dar essa graça, vai te dar a ferramenta necessária, o entendimento necessário para isso. Amém? Queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Queria chamar aqui o grupo de louvor. É claramente que hoje o Senhor Ele deu uma injeção de ânimo em você. Ele trouxe você para perto, te sacudiu, falou, ei, eu preciso estar com você nisso. Porque como eu disse, se o Senhor é por nós, quem? Quem, gente? Não existe ninguém. Mas é se o Senhor é por nós. Às vezes a gente fala, o Senhor é o meu pastor, e alguns falam, nada me faltará, né? Mas é de nada sinto falta, porque Ele me preenche. Mas às vezes você não é ovelha. Ele pode até ser pastor e Ele não muda, mas às vezes a gente não é ovelha, a gente não obedece, a gente não se permite ser cuidada. E nessa noite eu quero orar por você que precisa desentulhar poços, que precisa que a presença do Senhor seja tudo o que você tem. E antes de eu chamar, eu queria chamar um grupo de pessoas aqui, pedir para levantar a mão. Você que ainda não anda com Deus, você que ainda só ouve falar dEle, mas não anda com Ele, e você está hoje aqui dizendo, eu quero andar com Ele de perto, eu quero viver isso. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alto para mim aqui, e você fizesse assim, dizendo assim, eu quero. Tem uma pessoa lá, vem cá, eu quero orar com você, vem cá. Vem cá. Vem, amiga, junto para dar coragem, vem. Tem mais alguém? Vem cá, vem. Você que estava distante, longe do Senhor, e você estava quase morrendo espiritualmente, você pode vir também. Não, pode ficar. Como é que é seu nome? Maria Eduarda. Deus vai mudar a tua história, filha. Deus vai mudar a tua vida. Você vai nascer de novo. A graça de Deus vai vir sobre ti. Essa noite, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer com a tua vida. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Que a presença de Deus seja o teu remédio, a tua riqueza, a tua herança e aquilo que é de mais precioso na tua vida. Ele preenche hoje todas as lacunas. Você vai sair daqui se sentindo tão satisfeita, cheia, e você vai dizer, eu não quero mais parar de sentir isso.
porque é isso que a presença de Deus faz. Ela preenche. O Senhor vai curar os relacionamentos, vai trazer tanta clareza. O Senhor vai trazer um alinhamento sobre a tua vida. Eu te abençoo. Amém? Todas vocês que estão aqui, é um novo tempo sobre vocês. A glória de Deus vem. Que você possa botar a mão no seu coração agora e se diga assim: eu quero. Senhor, eu quero. Eu não experimentei isso, eu quero a tua presença. Eu vim a convite, eu nunca senti isso. Espírito Santo, toca agora. Toca agora. Toca agora. Isso. Comece a ser cheia agora do Espírito. Isso. Comece a receber agora a presença de Deus. Isso. Todo vazio, toda dor, começa a ir embora agora, porque a presença de Deus, ela vem preenchendo. E eu queria agora chamar aquelas mulheres que precisam viver essa verdade, desentulhar poços e cavar novos poços, vencer os desafios. Se essa palavra foi para você, tenha coragem, vem aqui, eu quero orar com você. Você que tem fome e sede dele, você que quer mais dele, vem. Nós vamos encher esse lugar aqui agora com a glória de Deus. E o Senhor vai começar a dar ferramentas novas. Isso. Vem. Se essa palavra foi assim no alvo, para quem que foi no alvo, gente? Levanta a mão aí. Foi específica demais. Foi para você começar esse ano, esse tempo, de uma maneira diferente. E eu vou ouvir testemunhos desse lugar. Eu vou ouvir testemunhos dessa noite, daquilo que Deus vai fazer a partir de hoje. Transformações genuínas. Não serão transformações superficiais, mas transformações que vêm de dentro para fora. A glória do Senhor virá sobre esse lugar nessa noite. Talvez você vai ter que ir embora daqui carregada, embriagada pelo Espírito, porque Ele virá sobre nós nessa noite. Será que você pode começar a adorar Ele?